Que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Meus amados, aqui quem fala com vocês é o pastor Alexandro. Nós estaremos juntos a partir de agora com uma mensagem toda especial e uma oração a fim de abençoar de maneira extraordinária a sua vida. E se você já é inscrito no nosso canal, por gentileza, compartilhe com no mínimo 10 pessoas. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Muitas pessoas têm contado milagres, muitas pessoas têm testemunhado o que Deus tem feito através dessas mensagens e dessas orações. E pode ter certeza que hoje é o seu dia de ser abençoado. Se você puder deixar o seu like, faça isso e Deus com certeza vai abençoar poderosamente a sua vida. Bem, a mensagem de hoje está escrito no livro de 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 16. Diz aqui o texto sagrado: os sofrimentos de Paulo por amor do Evangelho. Vejamos bem. Outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de me gloriar-me. E posto que muitos se gloriam, segundo a carne, também eu me gloriarei, porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigo nas cidades, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejuns muitas vezes, em frio, nudez, além das coisas exteriores. Há o que pesa sobre mim diariamente, preocupação com todas as igrejas. Olha só, quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandalize ou se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas mandou guarda na cidade dos damascenos para me prender.
mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Veja que o apóstolo Paulo, ele cita aqui que estava sendo colocado em contestação o evangelho de Cristo que Paulo pregava. Estava sendo contestado, ou seja, estava sendo avaliado se aquilo que vinha de Paulo era verdadeiramente o evangelho de Cristo. Muitos procuravam ali confundir os judeus, confundir o povo de Deus com mensagens, porque Paulo, ele antes perseguidor da igreja, agora era defensor do evangelho de Cristo. E muitos eram aqueles que tentavam persuadir os novos cristãos a desanimar, desistir, pelo fato de ser Paulo aquele que transmitia a palavra do evangelho. E Paulo disse: bem, se essas pessoas que estão de antemão querendo colocar em pauta e também contestar se o evangelho que sai da minha boca é de Deus ou não, eu quero dizer que eu passei por tudo que um servo de Deus teria que passar, que fui provado e aprovado, que fui moído pelo evangelho. Então, se eles que levam a palavra para vocês são judeus, eu também sou. Se são da descendência de Abraão, eu também sou. Se eles passaram perigos pelo evangelho, eu também passei. Eu fui jogado aos leões, no que diz respeito às perseguições. Eu fui levado ao perigo, à espada, à fome, ao frio, à escassez. Eu fui levado ao perigo no deserto, a perigo nas estradas, quando tive que viajar de um lugar para o outro, que também passei naufrágio, fui lançado ao mar. Quer dizer, Paulo, ele prova com a vida dele que ele verdadeiramente havia sido escolhido por Deus. Meus amados, isso mostra claramente que um servo de Deus nem sempre ele vai ser bem recebido, que um servo de Deus nem sempre vai passar por momentos de paz na vida. Talvez você seja uma pessoa que já viu muita gente crente passar por provações, privações, perseguições, perigo. Muitas vezes você diz: o que essa pessoa tem para passar para mim? Uma pessoa que se diz nova convertida, ou uma pessoa que se diz evangélica há muitos anos, mas ela está passando um problema financeiro, ela está passando um problema familiar, ela está passando um problema no casamento, ela está sendo perseguida, ela está sendo atribulada por inúmeros problemas. O que essa pessoa tem para passar para mim? Na verdade, o que ela tem é o que está dentro dela. Se ela tem uma aliança com Deus, se ela tem uma intimidade com Deus, se ela tem servido a Deus, obedecido a Deus, não são os problemas que acontecem ao seu redor que dizem ou norteiam o que está dentro dela. Porque o que define ela não é o que acontece ao redor, mas o que define ela é o que acontece dentro dela, na sua fé, no seu coração, na sua maneira de servir a Deus. E se ela tão somente permanecer, ela vai ser exaltada pelo nome do Senhor. Assim também, Paulo, ele permaneceu firme, ele permaneceu fiel, e em dado momento o Senhor o exaltou. E todos reconheceram que Paulo era um apóstolo de Cristo, que Paulo era verdadeiramente um homem de Deus. E eu quero que você entenda que aquela pessoa que traz para você
a palavra de Jesus, aquela pessoa que diz assim para você: posso orar por você? Perceba nela os frutos e não o que está acontecendo ao seu redor. Perceba nela se ela realmente é uma serva de Cristo, é um servo de Cristo, e não o que está acontecendo ao redor, porque em dado momento o Senhor a exaltará. A palavra que sai da boca dela, do coração dela para você, profetizando a você, você deve acolher. E é claro, se eu estou falando com a própria pessoa que está sendo fiel a Deus, meu irmão, minha irmã, não desista, não desanime, porque assim como Paulo foi provocado, foi avaliado, foi levado em questão de duvidarem da sua conversão, da sua fidelidade a Deus, e até mesmo se ele era digno de levar o evangelho, de pregar o evangelho, muitas vezes nós também o somos. Mas se você permanecer fiel, em dado momento Deus te exaltará, em dado momento Deus te abençoará. Tá certo? Vamos falar com Deus. Prepare o seu coração, prepare um copo com água, vamos falar. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor Jesus, nosso Deus e Pai, nós sabemos que muitas pessoas, assim como Paulo, estão sendo avaliadas na sua fé. Não são poucas aquelas que passam por problemas, por inúmeros problemas. Não são poucas aquelas que são perseguidas, que são provocadas na sua fé. E muitas são consideradas indignas de levar a palavra, por uma situação financeira, por um problema familiar. Mas o que vale, meu Senhor, é a fidelidade dela. O que define ela não são os problemas, mas o que ela é diante do Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor, nesse momento, tem o desejo de exaltá-la, de glorificá-la, a fim de que todos vejam que ela realmente te serve de verdade. Abençoa, Senhor Jesus, dando vitória para ela, abençoando a vida dela. Abençoa, Senhor, o copo com água, e no momento que essa pessoa beber dessa água, ela receba virtude e o poder de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Beba dessa água, seja abençoado. E amanhã nós estaremos de volta com mais uma mensagem para você. Estamos chegando bem perto do final do mês, e nesses últimos dias para o final do mês, você pode ter certeza que Deus vai mandar uma resposta muito grande mesmo para a sua vida. Um forte abraço.